Semana onde o governo deve cortar gastos e fazer anúncios importantes sobre as pastas, e você vai ver também. Cai o número de financiamentos imobiliários depois das novas regras da Caixa. Empresas estão procurando cada vez mais profissionais qualificados para as vagas de trabalho. Criciúma faz o jogo decisivo do campeonato frente ao Fluminense. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região nesta terça-feira, dia 26 de novembro de 2024. A temperatura agora na casa dos 28 graus. E se você tem o alerta da Defesa Civil no seu celular, já deve ter recebido. Isso mesmo, a frente fria que era para chegar no final da semana, ali para sexta-feira, está antecipando. O calor alto, a umidade fez com que a chuva também chegasse mais cedo. Então, portanto, hoje, de acordo com a Defesa Civil, algumas áreas devem ser atingidas por temporais fortes ainda nessa terça-feira, estendendo principalmente para essa quarta-feira. A gente vai ficar de olho nessa previsão do tempo, que traz bastante alerta, principalmente nas áreas de vulnerabilidade, de encostas, enfim, que preocupam bastante. Então, portanto, hoje ainda deve ter pancadas de chuvas em algumas regiões, assim também como perigos em outras, né, por conta do excesso da precipitação. Então, é bom ficar de olho. Qualquer dúvida, é claro, chame o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do seu município. E olha só, gente, essa semana deve ser de muita organização nas contas do governo federal, principalmente nas pastas para cortar gastos, mas tem um adendo: saúde e educação, de acordo com o governo federal, não serão atingidos. A revisão das despesas pelo pacote de corte de gastos do governo federal deve dar sustentabilidade ao arcabouço fiscal, a nova regra de controle dos gastos públicos. Além da defesa, serão atingidas as pastas da saúde, da educação, da previdência social e do trabalho e emprego. A inclusão da defesa entre as pastas alvo das futuras tesouradas foi um pedido do próprio presidente da República ao ministro da Fazenda. No caso da saúde e educação, não deve haver impacto nos investimentos. A equipe econômica elaborou nos últimos meses um cardápio de medidas para reduzir a ineficiência de algumas despesas em busca do ajuste fiscal. Elas foram submetidas à apreciação do presidente Lula, ouvidos os ministros das áreas envolvidas. Uma delas, que vem causando rebuliço, é a limitação do aumento do salário mínimo à regra de 2,5% do arcabouço. Há um intervalo de tolerância para o aumento real das despesas, que varia de 0,6% a 2,5% ao ano. A ideia desse mecanismo é frear a ampliação descontrolada dos gastos em momentos favoráveis da economia. O ministro da Fazenda deu sinalização a líderes partidários e aos presidentes da Câmara e do Senado de que o impacto fiscal do pacote completo é de 70 bilhões de reais em 2 anos. Mesmo sem ainda confirmar oficialmente o número, Haddad afirmou que o valor envolvido será o suficiente. Gente, acaba de chegar a informação, né, que hoje aquela crise toda envolvendo Carrefour e as distribuidoras de carnes, principalmente do Brasil e também da América Latina, parece ter chegado ao final. De acordo com as informações atualizadas há poucos minutos, o presidente geral do consórcio que gere o Carrefour, né? A gente não tem Carrefour aqui no sul de Santa Catarina, mas é uma rede muito importante, uma rede francesa que tem milhares de unidades na América Latina inteira,
também no Brasil e gera muito emprego. E a falta do abastecimento de carne já estava causando bastante preocupação nessas empresas aqui no Brasil. O que aconteceu? O CEO da empresa que gere a rede Carrefour falou, né, que deu a entender, melhor dizendo assim, em uma carta, que os pecuaristas, tanto brasileiros quanto da América Latina, se prevaleciam da Mata Atlântica, da Amazônia, das redes verdes para crescer os seus negócios. Isso gerou uma comoção, um burburinho, vamos falar assim, em todas as esferas políticas, tanto aqui do Brasil quanto de outros países, que suspenderam a venda de carne para o Carrefour. Então, ou seja, as lojas estavam ficando desabastecidas. Hoje, o CEO da rede, em nota, disse que não é bem assim, que sabe que as regras da pecuária, pelo menos as brasileiras, são muito rígidas, e são mesmo, são uma das maiores, a maior legislação ambiental do mundo é a brasileira. Enfim, pediu desculpas, o Carrefour vai voltar a ter o abastecimento da carne nacional, aos pouquinhos vai tudo se estabelecendo. Inclusive, o ministro, né, da Agricultura recebeu essa carta do CEO do Carrefour e falou: tudo bem, tá tudo certo, vamos se desculpar por hora, mas estamos de olho. E olha só, gente, ainda falando em dinheiro, em fiscalização, em governo federal, um pente fino está sendo passado novamente nas contas do INSS. Quase 500 mil pessoas já foram chamadas para refazer os exames para saber se ainda ou não vão receber benefícios. O Instituto Nacional do Seguro Social cortou os auxílios-doença de quase 52% dos beneficiários, ou 277 mil, tiveram a renda cortada. Eles passaram por exame médico com um perito da Previdência Social entre julho e outubro deste ano. Mais de 530 mil perícias já foram realizadas e o INSS deve convocar 300 mil segurados para exame presencial. Segundo o Ministério da Previdência Social, a intenção é realizar 800 mil perícias de revisão até o final deste ano e seguir com o programa em 2025, ainda sem data específica para terminar. Os segurados que estão incapacitados para o trabalho e recebem auxílio-doença podem ter de passar por perícia no INSS. Ao passar pelo exame pericial, o segurado pode receber 3 respostas do perito médico. O beneficiário pode ter alta, o que faz com que o auxílio seja cortado. Pode continuar recebendo a renda, ou ter o benefício convertido em aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Ao todo, a Previdência informou que 36 mil auxílios foram convertidos em aposentadoria por invalidez. O segurado está sendo convocado para a perícia de revisão durante o período em que recebe o seu auxílio. A convocação é por carta enviada para a residência, aviso no sistema bancário e por SMS. Para ser convocado, é preciso manter dados como telefone e endereço atualizados no Meu INSS. A seguir, empresas cada vez buscam mais mão de obra qualificada para preencher os seus quadros. Uma da tarde, mais 29 minutos. As condições modificadas da Caixa Econômica Federal para o financiamento da casa própria fizeram com que essas contratações caíssem. Os dados foram divulgados pela própria Caixa Econômica Federal e mostram a queda de contratados firmados para a compra de casas próprias, seja casa ou apartamento, do programa Minha Casa Minha Vida. Os imóveis antigos ou usados foram os grandes afetados. Confira os números. O levantamento foi feito com base nos últimos 2 meses. A queda nos financiamentos nesse período foi de 85% para os imóveis usados. Para a faixa de compradores que tem renda acima de R$ 8.000, os financiamentos caíram 98%. Uma série de fatores influenciaram essa queda, principalmente as exigências por parte do governo. A compra de imóveis usados pelo programa Minha Casa Minha Vida se tornou válida durante o governo de Jair Bolsonaro. Antes, era válida somente para imóveis novos. E a medida continuou valendo durante o governo do presidente Lula e fez tanto sucesso
que chegou a representar 1/3 de todos os negócios feitos pelo programa. O Ministério das Cidades avaliou que esse tipo de negócio cresceu tanto que a prática estava desbalanceada, e uma principal medida para segurar os novos contratos foi exigir um valor de entrada maior para o uso do fundo de garantia. As faixas salariais do programa Minha Casa Minha Vida também mudaram, deixando a compra mais difícil. O valor máximo de um imóvel usado pode ser financiado também caiu, indo de R$ 350 mil para R$ 270 mil. Agora, o benefício de comprar uma casa usada ficou destinado às classes mais baixas, com renda igual ou inferior a R$ 4.400. Gente, mudou as regras, o pessoal, né, ficou mais retraído para fazer a compra da casa própria. E olha só, ontem a gente trouxe esses dados logo que eles foram lançados, mas hoje a gente especifica mais para você. A cada hora no mundo, cerca de 10 mulheres são assassinadas por parentes ou pessoas próximas ou até mesmo ex-companheiros. Inclusive, hoje, na cidade de Blumenau, aqui em Santa Catarina, um caso está sendo investigado de feminicídio, onde as câmeras gravaram o ex-companheiro de uma mulher adentrar no seu local de trabalho, discutir, sacar uma arma e proferir 5 tiros nela, sem menor chance de defesa, na frente da própria filha. Esse é um dos casos que acontece por hora no mundo. Ao menos 85 mil mulheres adultas e jovens foram assassinadas de forma intencional no mundo em 2023, segundo os números publicados nesta segunda-feira pela ONU. É um nível alarmante de mortes que poderiam ter sido evitadas, de acordo com a Organização Mundial das Nações Unidas. Mulheres e meninas foram mortas intencionalmente. Destes homicídios, 60%, 51 mil foram cometidos por parceiros íntimos ou outros membros da família. E isso equivale a 140 mulheres e meninas mortas todos os dias por seus parceiros ou parentes próximos. Ou seja, uma mulher ou uma menina é assassinada a cada 10 minutos. Em 2023, a África registrou as maiores taxas de feminicídio relacionadas a parceiros íntimos e familiares, seguida pelas Américas e pela Oceania. Na Europa e nas Américas, a maioria das mulheres assassinadas no ambiente doméstico, 64% delas, foram vítimas de parceiros íntimos, enquanto em outras regiões, as principais formas são agressores que foram membros da família. Em sua mensagem para a data, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a epidemia de violência contra as mulheres e meninas envergonha a humanidade. E ele ainda acrescentou que precisa se ter ações urgentes em prol da justiça e da responsabilidade também do apoio à defesa e direito das mulheres. A diretora executiva da ONU Mulheres, Simone Biles, destacou que a violência contra as mulheres e meninas não é inevitável, é previsível e é preciso que legislações mais robustas coletem dados e aprimorem maiores responsabilidades governamentais, de uma cultura de tolerância zero e mais financiamento para as organizações de direitos das mulheres e órgãos institucionais. É para todos isso, né? Mudando um pouquinho de assunto, os empregadores estão em busca, é claro, de mão de obra qualificada no país. Esses foram os dados divulgados pelo IBGE, já que o número de desempregados caiu também. O Brasil vive um momento positivo no mercado de trabalho, com dados que mostram crescimento no emprego e taxas de desocupação entre as mais baixas dos últimos anos. De acordo com o IBGE, no segundo trimestre de 2024, a taxa de desemprego geral caiu para 6,9%, enquanto entre os profissionais com ensino superior completo e mais de 25 anos foi de apenas 3,5%. Essa situação reforça o aquecimento no mercado para profissionais qualificados, que estão em alta demanda. Regiões como o Sul e o Centro-Oeste apresentam as menores taxas de desocupação para esse público. Em contraste, o Nordeste e o Norte enfrentam maiores desafios para inserir profissionais especializados no mercado. Além disso, uma mudança importante está em curso nas prioridades dos trabalhadores, especialmente entre os jovens. Pesquisas indicam que muitos profissionais têm dado mais valor à qualidade de vida do que aos altos salários.
Enquanto 72% ainda consideram o salário como um fator relevante na escolha de emprego, benefícios como horários flexíveis, possibilidade de trabalho remoto e programas voltados ao bem-estar têm se destacado. Entre os benefícios mais procurados estão auxílio para atividades físicas, créditos para cursos de qualificação e assistência médica diferenciada. Isso é especialmente notado em trabalhadores mais jovens, que buscam equilíbrio entre carreira e vida pessoal, e nos mais seniores, que valorizam pacotes de benefícios personalizados. Áreas como tecnologia da informação, saúde e economia estão entre as mais aquecidas. Profissões como engenheiros de software, analistas de dados, médicos e fisioterapeutas apresentam não apenas alta demanda, mas também os menores índices de desemprego. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego para profissionais qualificados seja historicamente baixa devido à limitada proporção da população com ensino superior, seja de 19%, o desafio é atrair e reter talentos. As empresas têm investido em estratégias para oferecer mais do que apenas salários competitivos, buscando atender a um perfil de trabalhador cada vez mais consciente das necessidades e expectativas. Gente, tá vendo? O mercado tá aquecido e por isso agora a gente vai passar para você as vagas que estão disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, 2 vagas de agente de negócios, uma vaga de auxiliar administrativo, uma vaga de consultor externo, uma vaga de vendedor e uma vaga de social media. Em Içara, uma vaga de auxiliar contábil, uma vaga de coordenador de logística de transporte, uma vaga de marketing, uma vaga de motorista de caminhão e uma vaga de motorista entregador. Em Morro da Fumaça, 2 vagas de ajustador mecânico, uma vaga de auxiliar administrativo, uma vaga de coordenador administrativo e uma vaga de farmacêutico. Em Cocal do Sul, há uma vaga de auxiliar técnico de segurança do trabalho, uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de assistente de atendimento e uma vaga de recursos humanos. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, dia de decisão para o Tigre na Série A do Brasileiro. Uma da tarde, mais 40 minutos. De acordo com um novo relatório, o número de violência e também da pobreza no Brasil faz com que as pessoas que tenham aí essa vulnerabilidade social vivam até 6 anos menos. A pobreza, principal fator, submete os mais pobres a doenças relacionadas à má alimentação, falta de saneamento e, sobretudo, à violência em favelas e agrupamentos urbanos precários. Na pesquisa, pretos e pardos foram agrupados em negros, que compõem, segundo o censo 2022, 55% dos brasileiros. Foram consideradas as expectativas ao nascer em 2 décadas, 2000 a 2009 e 2010 a 2019. A má qualidade dos dados de óbitos anteriores. A 2000 impossibilitou estimativas para a década de 1990. O diferencial na expectativa de vida em relação às pessoas brancas é maior entre os homens negros e chegou a 5,9 anos a menos na década 2010 a 2019. A principal contribuição para esta diferença é atribuída a causas externas, que correspondem a mais de 46% do diferencial. Entre os motivos, prepondera a violência, e o trabalho mostra que a mortalidade precoce entre negros ocorre especialmente entre dos 15 aos 34 anos, entre a juventude e o início da idade adulta. Os dados mostram que houve um avanço na mortalidade precoce de homens negros da década de 2000 a 2009, a de 2010 a 2019, o que sugere aumento da violência contra essa faixa da população entre os 2 períodos. No caso das mulheres, considerando o período 2010 a 2019, em que foi constatado que as negras vivem
têm 4 anos a menos que as brancas. A principal contribuição para a diferença foram as chamadas demais causas, 39,6% do diferencial. Dentre elas, destacam-se doenças relacionadas ao aparelho circulatório. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tinha, em 2022, 16.400.000 de seus habitantes, 8% da população morando em 12.348 favelas e comunidades urbanas, em 656 municípios. Em relação à violência, segundo a mais recente edição do Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 49,2% dos homicídios registrados em 2022 no Brasil tiveram como vítimas pessoas de 15 a 29 anos. Foram 62 mortes violentas de jovens nessa faixa etária por dia, em média. Olha só, gente, que legal essa informação que acaba de ser apurada aqui pelo portal NG Plus e também confirmada pela Unesc. As pessoas estavam esperando bastante, principalmente quem frequenta o Parque das Nações, Cincinato Naspolini, aqui no bairro Próspera. Tem a molecada mesmo, né? Tá encantada com os bichos que estão lá, tem tucano, uns bichos enormes lá, e tudo isso, claro, faz parte do Museu de Zoologia da Unesc, que agora tem uma data confirmada para ser inaugurado. O próximo dia 19 de dezembro, já coincidindo aí com as férias, a molecada vai poder aproveitar bastante. O espaço vai ter exposição de animais da Mata Atlântica, intitulado como Espaço da Mata Atlântica. Além disso, vai ter representações de aves e também vai ter bastante ornamentos ali pelo Parque das Nações. Quem passeia com trenzinho, quem vai ali no parque já vê que o túnel do trenzinho tem bastante figuras características da nossa Mata Atlântica também, né, para incentivar as crianças no estudo dessa matéria. Então, no próximo dia 19 de dezembro, inaugura o Museu de Zoologia aqui na Próspera, no Parque das Nações. Bem legal, uma estrutura bem completa para as crianças se encantarem, é claro que elas adoram os bichinhos, mas também aprenderem bastante. Em falar que tem uma jaguatirica que todo mundo fala que é tigre lá no Parque das Nações, hoje tem tigre em campo, né, gente? Hoje o Criciúma joga tudo ou nada, joga o ano inteiro hoje, nessa terça-feira, 7 horas da noite, frente ao Fluminense. A corrida para continuar na Série A está perto do fim, mas para o Criciúma fazer o seu final feliz, vai ter que passar primeiro pelo Fluminense, nessa terça-feira, às 7 da noite, em pleno Maracanã lotado, em confronto válido pela 35ª rodada do Nacional. Atualmente, o Criciúma é o primeiro time do Z4, com 37 pontos, e o tricolor das Laranjeiras está uma posição acima do tricolor catarinense e soma 38 pontos. A equipe carvoeira não vence há 5 jogos, sendo 3 derrotados e 2 empates. Já o Fluminense, nos últimos 5 jogos, conquistou uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Para o confronto, o técnico Cláudio Tencati terá a volta do zagueiro venezuelano Wilker Angel e do lateral esquerdo peruano Miguel Trauco, que estavam defendendo suas seleções na disputa das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026, além do lateral Claudinho, que volta de suspensão. Então sabemos que o Flu em casa é um time muito forte, time muito qualificado, e sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente já tive jogos difíceis também e superou, né? Então vamos por isso e sabemos que a qualidade que a gente tem também. Então confiamos na nossa capacidade para dar tudo certo. É isso aí, então, Trauco. O objetivo é não olhar a tabela, mas vencer. O provável Tigre que entra em campo hoje tem Gustavo, Dudu, Rodrigo, Wilker Angel e Marcelo Emers, Barreto, Newton, Ronald e também Mateuzinho. Já na frente, Bolassi e Felipe Viseu. Já pelos lados do Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli, Lima, Ganso, Arias, Queno e Cauã Elias devem formar o time comandado por Mano Menezes. A arbitragem do confronto é do paulista Luiz Flávio de Oliveira, que vai comandar a partida auxiliado por Alex Angel Ribeiro e Leandro Matos Feitosa, todos de São Paulo.
Gente, esse jogo hoje, olha, para bater o coração mais forte, às 7 horas da noite, Criciúma e Fluminense, na verdade é Fluminense e Criciúma, porque é lá no Maracanã, todos os ingressos vendidos desde a semana passada, o pessoal quer fazer a festa, quer garantir que vai ficar na Série A, mas o Criciúma quer colocar a água na festa de todo mundo aí, né? Não quer deixar nada de seu Fluminense comemorar, porque se o Tigre vence, o Tigre passa o Fluminense cai, aí no sábado o Criciúma vai enfrentar o Corinthians em casa. E os ingressos já estão sendo vendidos desde hoje às 8 horas da manhã, com fila na porta do estádio Heriberto Wilson. Isso mesmo, tanto pro lado da torcida do Criciúma, quanto pro lado da torcida do Corinthians, que fez uma chiadeira porque tem que comprar presencial, mas fazer o quê? Tem que ir lá, tem que colocar a face, é uma medida de segurança, está vendendo assim o campeonato inteiro, não é agora nas últimas rodadas que vai mudar, né? Então, o pessoal tem que pesquisar um pouquinho também antes de chiar. E aí, o pessoal está sendo vendido esses ingressos hoje desde as 8 horas da manhã, com fila tanto por um lado quanto por outro, então a casa vai estar cheia no sábado. Só que aí a gente depende, claro, muito, muito, muito desse resultado de hoje, a gente está na torcida. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que hoje tem sala de entrevistas, tá? Às 3h10 da tarde eu converso com o oftalmologista, o Tremócio, que vai contar para a gente que os brasileiros esquecem, simplesmente não vão no oftalmologista só quando tem problemas graves de saúde na visão que acabam procurando e tudo podia ser prevenido. Então, gente, presta atenção no Sala hoje às 3h10 da tarde. Mas antes, às 2 horas, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7 Criciúma para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça fecha a nossa grade de programação local e abre as portas para a HIT TV. Essas e outras notícias você vai acompanhar nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, onde também fica o Sala de Entrevistas para você depois poder assistir. Fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira, cuidado com essa chuva que está por vir, a gente se vê amanhã. Tchau!